Troquei. E aí, tudo bem, Aguinaldo? Tudo e você, tá? São as coisas. Tudo bem. Na Correndo correria, muito, como sempre, né? é, Tá tudo bem. Eu mandei para você agora uma via aí, não sei se você recebeu por e-mail. eu ainda não vi. Eu fiz a revisão da introdução antes de chegar no problema, tá certo? Uma coisa que eu estava evitando de fazer, tá certo? Uma intervenção maior assim na redação, né? Mas como a gente está chegando mais próximo do final, vou ter que começar a fazer isso, né? E você. Fica a nível de sugestões aí, você acata o que você quiser, mas num formato que eu acho mais adequado. Estou muito confuso, sabe? A gente aproveita tudo, mas tem coisas que ficam exageradas, que aí eu falo, meu, pense em colocar na revisão, lá na frente, para dar um pouco mais de objetividade. Tá? Tá. E aí fui revendo tudo. Vou entrar no texto agora. Outro dia eu já. Porque eles falaram que faltava, né? Qual é a teoria que está por trás. Outro dia eu peguei vários livros, consegui pegar uma ideia, mas não anotei na hora. Já está fazendo uns 3 meses, vou ter que remontar tudo, porque eu não lembro mais o raciocínio. Mas seria uma forma de realocar a revisão da bibliografia, você está entendendo? Hum, E fazendo umas ligações mais adequadas aí também, né? tá. Mas aí agora eu vou fazer na revisão da bibliografia o que eu fiz aí na introdução, tá certo? Que é algo bem trabalhoso, viu? Bem trabalhoso. Fui lá É, na não, USC eu na sei. sexta-feira, fiquei a tarde inteira só para mexer nesse pedaço da introdução, para você ter uma ideia. Tá? É, sei. Mas é importante, viu? É É, importante. eu pensei assim, será que eu. Como será que ele tá. O que será que ele tá achando do texto, né? Como será que tá as coisas, né? Você já tem uma ideia. Vou olhar então. Que é bem trabalhoso, tá? Mas, por Claro. favor, na hora de fazer essas revisões, faça com cuidado, porque eu não gostaria mais de ter que ficar revendo em muito detalhe isso. Você entende? Então, faça com bastante critério e repassando. O que você discordar, faça. Então, a versão final é sua, tá certo? Mas faça com bastante carinho essa parte aí. Tá? Não, tá certo. Não, é assim, o que vem de você, por favor, é sempre bem-vindo também. Vou dar atenção, sim. E Aí aí, eu queria ter terminado toda a introdução, pô. Aí quando chegou lá no problema, é aquela história. Até agora na minha cabeça eu não conseguia formular direito esse negócio daí. É algo meio. A gente sabe mais ou menos o que quer fazer, mas é difícil de escrever. Agora, a gente tinha escrito uma versão que você apagou e pôs uma outra versão aí agora. Aí fica difícil, você entende, Aguinaldo? Porque eu não lembro a última versão que a gente tinha escrito. Então, quando você quer fazer uma proposta de uma nova versão, você põe, mas não tira a anterior. Porque tá. senão eu perco as referências, entende? Porque esse negócio é meio. É uma evolução, a gente vai tendo ideias. Né? Agora, se você deleta tudo e coloca outra, Eu essa tenho, última versão, essa versão que você pôs aí ficou inadequado, esse problema, esse objetivo. eu Entende? tenho Então as você vers... põe. Então, procura a última que a gente tinha colocado depois, porque eu não lembro direito. Porque senão fica difícil para construir, né? Assim, Não, puta, a gente tinha feito. Não que estivesse perfeita a última, mas ela pelo menos dava a ideia do que a gente queria fazer. Do jeito que está aí agora, não está dando a ideia. Ficou legal. Entende? tá. Então, tenta depois recuperar, e aí uma hora eu volto a pensar direito aí no problema e no objetivo. E essa semana eu estou muito cheio, mas aí depois eu vou retomar a revisão bibliográfica toda, nesse formato aí, para já ficar na parte final. Tá. Aí a gente precisa de ver a questão da metodologia, né? Como é que está. Uhum. Vou te apresentar então o que eu pensei. Deixa eu só compartilhar aqui. E aí, então, professor, você acha que a gente consegue avançar nesse mês de outubro, então, pelo que você está. Já tem que avançar, tá certo, Aguinaldo? Da minha parte da revisão de texto, minha ideia é fazer aí ao longo de outubro esse negócio. Tá? Uhum. Toda semana, dedicar um tempo razoável para fazer toda a revisão do texto. Agora, a parte da metodologia e da análise está aí com você. Agora, eu acho. Qual que é o limite de prazo para a defesa? Fevereiro.
Se nós conseguirmos jogar aí para o começo das aulas, aí final de fevereiro, esse seria o prazo ideal, tá? Esse seria o prazo ideal. É que eu tinha dito assim, ah, será que até fim de novembro, no início de dezembro? Mas aí eu tô vendo que acho que não, né? Eu acho, se a gente tem tempo, Aguinaldo, eu acho melhor aproveitar, tá certo? Eu sei que você deve ficar ansioso, vou acabar o ano, vou acabar. Mas às vezes é aquele mês para fazer um refinamento que faz a diferença, você entende? Uhum, Então, é isso que eu estou falando. Da minha parte, a revisão, de toda a parte da revisão da literatura, essa coisa eu faço. Né? Até outubro, espero que faça. tá. Aí você vai paralelamente estar vendo a metodologia. Essa parte aí vai dar um. Com certeza, uma revisão vai ser bem complicada, vai ter coisa adicional, tudo. Eu acho que se a gente pode fazer até o final de fevereiro, a gente devia colocar isso aí como um tempo adequado, assim, tá? Tá bom, Mas então. vamos ver. Mas Então, vamos fazendo. Se a gente sentir que está super maduro, que está ótimo, aí a gente marca, pô. Né? Podemos tá. trabalhar. A final de novembro é difícil, mas de repente, primeira quinzena de dezembro, se tiver tudo muito bem adiantado. Tá? É, Mas é curto, né, o tempo. Mas vamos ver. Me mostra mais ou menos como que você está tá fazendo. bom. É, bom, eu vou pular então aqui problema e objetivos que eu tinha colocado aqui. Qual é o grau de diversificação de negócios, utilizando-se de categorias de. É. Mas não era essa a questão, tá certo? O grau acabou ficando quase que um meio para se avaliar uma outra coisa, não é verdade? O que a Uhum, gente queria é para determinadas arenas competitivas, então, onde você tem uma homogeneidade maior de produtos, que eu poderia dizer quase que é uma categoria, a gente quer avaliar, é, quase que na introdução, a gente teria que adicionar, porque são duas coisas que a gente está querendo relacionar: grau de diversificação e competitividade de sortimento. Esse conceito não está escrito em lugar nenhum, mas quase que a gente precisaria, porque é isso que a gente quer relacionar, tá certo? Então, o que eu imagino assim? Numa arena competitiva, no nível de uma categoria de produto, de uma linha de produto, nesse espaço, a gente quer avaliar a relação entre o grau de competitividade de sortimento. O que é esse grau de competitividade de sortimento? Não estou falando qualitativamente, mas basicamente seria o número de itens naquele categoria, tá certo? É basicamente esse que seria o conceito de competitividade. Não é algo qualitativo. A Apple, por exemplo, tem poucos itens, mas é de uma qualidade tão grande que ela domina a categoria. Tá certo, Aguinaldo? Mas nós definiríamos isso. Estamos chamando de grau de competitividade de sortimento é a quantidade de itens numa determinada categoria, a quantidade de opções que você está oferecendo. Então é isso que eu estou chamando. É quase como se a gente tivesse que colocar essa definição lá na introdução, tá? Porque isso não está definido em lugar nenhum. Legal. Então, no nível de uma categoria, a gente está querendo relacionar esse grau de competitividade de sortimento com o grau de diversificação das empresas. Ok? Mostrando que empresas que são muito diversificadas, né, elas vão se defrontar com empresas que são menos diversificadas, mas que nessa categoria conseguem superá-las ou igualá-las, alguma coisa do tipo. Entendeu? Mas eu acho que o foco é mais nessa direção. Grau de diversificação comparado com grau de competitividade de sortimento no nível de categorias específicas. Mas, comparando o quê? Empresas que são muito diversificadas, medianamente diversificadas e com pouca diversificação. O grau de diversificação, ele entra nessa história simplesmente para a gente classificar as empresas. Você concorda comigo? agora sim. E Aham. é óbvio que a gente tem. O grau de diversificação ele passa a ser quase que um objetivo secundário. O objetivo é comparar como que o grau de diversificação influencia na competitividade do sortimento. É isto, tá?
como que o grau de diversificação influencia na competitividade do sortimento. Tá. Em categorias específicas e comparando empresas, então, com diferentes graus de diversificação. É mais nessa direção. Tá? É isso. Tá. Tá bom. Bom, eu vou avançar Agora, aqui. Desculpe. o que é essa competitividade de sortimento? Praticamente o grau de diversificação dentro da categoria. Você concorda comigo? Aham. É a mesma coisa. Aham. Ou seja, empresas que tiverem muita diversificação de negócios e de categorias dentro de uma categoria específica, elas tendem a perder competitividade de diversificação em relação a empresas que são menos diversificadas em negócio e categorias. É isso que a gente está falando o tempo inteiro, né, Aguinaldo? Mas É. eu acho que essa palavra competitividade ela é importante também, a competitividade de sortimento, que é isso que a gente quer, que é o grau de diversificação dentro da categoria. É isso. É o número de itens dentro da categoria. Tá certo? Tá. É a velha história. A Procter, ela se diversifica muito em negócios e em categorias. Quando eu entro na categoria higiene bucal, ela não consegue ser mais competitiva do que uma empresa que se concentra nisso, que é a Colgate. Certo? É mais ou menos nessa linha. Isso eu consegui mostrar, professor. Então, se você conseguiu mostrar, está resolvido o problema. Tá certo? A gente vai ter que isolar algumas empresas, que a gente sabe aquilo que eu tinha te dito. Ó, vamos isolar algumas. Né? Dado que, se você quiser fazer para todas, sempre a gente vai esbarrar na qualidade da informação. É. Né? Então, vamos escolher algumas que caibam para exemplificar o que a gente está querendo fazer e vamos mostrar para essas. Uhum. Ponto. Tá. Bom, Vamos lá, Aguinaldo. Eu tenho um probleminha que estou esperando uma pessoa às 4 horas aqui. e eu também tenho 4 horas, eu Tá. tenho que entrar lá na reunião da CPG para ver quem vai assumir o meu lugar lá. Eu soube que você vai ser Ah, substituído. é. Achou bom, porque aí você se concentra totalmente. Já Essas fiz, coisas todas já fez até demais, né? já fiz, já. Muito. Bom, isso aqui eu Nossa, vou mudar, isso aqui tá. eu vou avaliar depois com calma. Depois a gente tem que repensar tudo isso daí, tá? É, aqui eu só conto que eu sigo alguns. Tá pequeno, tá bom, como que é? Enfim, isso Não, não, tá aqui. bom, tudo Vou bem, pular isso aqui tranquilo. porque isso aqui não é Pula, pula. não é o foco. Mas eu acho, mas é muito bom isso aí, tá? Esses É, diagramas com o fluxo da pesquisa é ótimo. aqui eu tava amarrando as hipóteses aos objetivos, mas isso aqui eu vou pular. Bom, eu mostro um primeiro quadro, como resultados o que eu achei de quantos fabricantes, quantas marcas, quantos departamentos, quantas categorias, subcategorias e subsegmentos. E quantos itens. Aqui é só um descritivo para Você para chegou em todos esses níveis de classificação aí? então, você fala de que para que eu fiz análise, não dá. É, Não dá, é muita é, coisa. É muito detalhe, muita coisa. Eu não, resolvi mas chegar as até aqui. informações estão classificadas nesse nível? Estão Fabricante, depois o que que é? fabricante, marca, departamento e categoria. Depois subcategoria e subsegmento. Até o SKU. Que aí, viu, você precisa tomar muito cuidado com esse negócio de marca, tá certo? Porque não existe uma hierarquia. Uma coisa é Eu hierarquia de sei. produto. A É, marca, ela é transversal. eu Então, sei, não eu falo isso. então não pode ser assim, porque eu posso ter uma marca que está em diferentes categorias, você concorda Eu comigo? falo e Aí, eu tiro fora na hora. Eu eu, falo que depois que eu fiz aqui aquele levantamento de 112 mil itens, foi feito essa é, definição. tá legal. Olha só, para você ter ideia aqui. Deixa eu tentar aumentar aqui na minha lupa. Esse aqui é o meu. É o quanto eu consigo. Opa, minha lupa não funcionou. Travou, professor? Você está me ouvindo? Não, estou ouvindo. Mas agora aqui ficou negra a imagem. Eu vi. Só um instantinho que tá.
Ele deu uma travada aqui. Minha placa de vídeo tá com algum problema. Que toda vez que eu uso, algumas vezes que eu uso o zoom, ele dá essa travada. Ó, desligou minha câmera, você viu? Deixa eu te perguntar uma coisa, Aguinaldo, antes que a gente vá mais adiante, que depois eu vou esquecer. Você usa Power BI, né? Uso. Esse Power BI a gente tem que comprar, na realidade, tem que assinar, é isso? Tem, eu uso a versão do Power BI que o Senac me deu, que me Tá. dá, né? Que o Senac tem porque tem o pacote Office. É, Sim, mas eu tenho o pacote Office, não dá, não faz parte do pacote Office. não, O fato de ter o pacote Office te dá algum desconto? Também não, são coisas isoladas, né? isoladas. É, Esse Power BI ele é mais poderoso do que uma tabela dinâmica, por exemplo? Ele é é, mais fácil para se trabalhar? isso, ele é mais prático que uma tabela dinâmica, nesse aspecto de montar o dashboard e tal. Você pode fazer todos os seus dashboards no Excel, mas no Power BI ele é mais prático para montar os gráficos, o levantamento de dados, ele é mais prático. Ele vem já consolidando as informações. No Excel, você faz isso no, na tabela dinâmica, mas você tem que usar algumas funções do Excel, como desloque, Hum, que no Power BI ele já considera essas funções embutidas em algumas atividades lá. Então, uhum. ajuda É mais demais. amigável, então. Muito mais amigável. Legal. É um É. Excel avançado para usuários básicos, assim, sabe? Acho Uhum. que é legal. Nas variáveis você vai jogando ali e ele encaixa É, como você quiser. É tenho até isso, um né? livro para te indicar, professor, depois, da Karine Lago. Tá, tá aqui em cima. Karine lá, né? Karine Lago e Laender Alves, acho que é Laender. Karine Lago e Laender. É, Laender com dois N's, Alves. Dominando o Power BI. Dominando o Power BI. Esse aqui. É, a É, editora é, Karine com K. a Tá. editora é deles mesmo, é DataB o nome da editora. Você acha que é um bom livro? É, eu recomendo. Eu comecei com ele e fui avançando e percebi que me ajudou, Legal. tá? É mais prático do que aprender a fazer aquelas macros, essas coisas todas, né? Isso aqui nem tem tanto. É bem mais prático. Legal, Para você eu recomendo. Você é perfil para usar o Power BI, legal. tá? Tá bom, Aguinaldo. Vamos Vamos lá, avançar. obrigado. Bom, Tá. aqui é só um levantamento mesmo, assim, por alimento, bebida e tabaco e departamentos. Aqui tem alimentos, bebidas e o que tem bebidas? Água, bebida alcoólica e assim vai, professor. Então, aqui eu só mostrei os descritivos que eu encontrei, tá? Depois eu fiz uma classificação entre isso tudo ainda no geral, entre empresas diversificadas e não diversificadas. Isso aqui eu fiz no usando SPSS. É, eu fiz um Para cluster. ver o conceito disso, tá certo? O que é empresa diversificada, o que é empresa não diversificada, Eu né? fui pelas categorias, pelo número de departamentos, categorias, subcategorias e subsegmentos. Tendo isso, aí eu considerei diversificada. Quer dizer, eu não. O cluster formou, olha, essas são as diversificadas, essas são as não diversificadas, Legal, tá bom. tá? Aí depois você precisa me mostrar direitinho, né? Você está Isso. escrevendo isso tudo. Tô. Depois de feito essa diversificadas e não diversificadas, eu consegui então criar uma coluna lá, 0 e 1. 0 para não diversificada e 1 para diversificada. O que significa que eu consigo fazer uma regressão. Essa regressão eu consigo, por exemplo, dar o grau de diversificação delas. Hum, E aí eu usei aqui embaixo, dá para você ver esse GD igual aqui, esse número que está aqui, é usando ali, né?
quais são os itens da diversificação. E aí saiu esse ranking aqui. Aqui eu coloquei só entre do 1 ao 20, tá? BRF, Unilever, JBS, Nestlé, General Mills, Aurora, Codilar e assim vai, tá? Ou seja, a BRF, volta lá um pouquinho. Volto, Espera um volto, pouquinho. volto. BRF tem 1.794 itens. Ela tem bem menos do que a Nestlé. Porém, E ela é mais diversificada do que a Nestlé, segundo esse conceito aí. por causa das subcategorias que ela deve ter mais, ó, ali, exatamente, ó, pelo número de subcategorias aqui, ó, esse conceito leva a isso, que ela tem mais diversificação do que a... É o número de subcategorias que acaba influenciando mais, é isso? Nesse caso acabou influenciando mais, nesse caso aqui. Mas não é, ó, ainda não é o mais... Não é só ele, não Não é é só só ele. ele. Tá? Tudo bem até aqui, professor? Uhum. Escuta, tudo isso que eu tô te apresentando, eu perguntei 500 vezes para Dornelles, para Edmilson também. Andei Uhum. testando isso aqui, tá? Uhum. Tá. Aí, Isso é bom. A Heinz, é concordo. engraçado, né? A Heinz, ela tá como... Ah, não. Tá, Aqui, tudo bem. eu fiz uma comparação entre esse ABT, alimentos, bebidas e tabacos, é o primeiro departamento, digamos. Essas Infantis, coisas, viu, Aguinaldo? Depois você procura escrever mesmo, tá? tá Acho que escrito. não. Não, não, eu sei, nessas quadros, quando você for fazer, escreve, não custa nada. Não. Você concorda? Cabe escrever alimentos, bebidas e tabaco, mesmo que Ah, resumidamente. eu coloco Né? embaixo na sigla, professor, porque no Word acaba ficando muito pequeno, mesmo virando a página. Aí Hum. no Word está escrito embaixo, onde ABT é igual a alimentos, bebidas e tabaco. Não sei se é a melhor forma que você vai concordar comigo. Pelo que eu estou vendo aí, cabe. Porque se está cabendo essa coluna desse tamanho, nessa coluna cabe colocar, não necessariamente por extenso, mas você coloca aliment, ponto. Né? Vírgula, bebidas e tabaco, tab, alguma coisa assim. Tá É bom, melhor, sabe? Porque é muito ruim ler coisas que você depende de ficar olhando para legendas. Você entende? tá bom, Só entendi. para facilitar a vida. Sempre Tá que for bom, tá bom. possível, tu coloca escrito. Tá? Aqui então eu fiz de 1 a 20, só para você ter uma ideia aqui. Então aqui, olha, BRF tá aqui, em alimento, bebida e tabaco. Desculpa, a Nestlé está em terceiro aqui, está em primeiro aqui, né? Uhum. Em vestuário não está, aliás, não tem nenhuma dessas em vestuário. Aqui é saúde e beleza. L'Oreal, Unilever está aqui, ó, em sexto. Uhum. E aqui nesse quadro, Unilever estava aqui, ó, décimo, né? E assim vai. Uhum. Então eu fiz um desse e Aí fica coloquei mais no. interessante. Isso é o Power BI, viu, professor? Uhum. Aqui nesse nível são as mais. Primeiro eu fiz o geral, tá? Sempre usando o geral. Depois eu falei, vou pegar só alimentos e bebidas de tabaco, depois só alimentos, depois só bebidas. Foi assim que eu trabalhei. E trabalhei com outros dois, que é o de saúde, cuidados bucais. Eu fiz esse recorte. O que está definido como amplitude? É o número de categorias, de Isso, subcategorias? O que é? isso, O isso. que é subcategoria? Categorias, subcategorias, categorias, subcategorias, departamento e são, peraí, departamento, categorias, subcategorias e subsegmentos, 4 itens, tá? Sim, mas como é que junta essas coisas para definir a amplitude? Porque eu não entendi. Eu fiz eu considerei a regressão aqui para amplitude. Aquele Uhum. cálculo eu considerei para regressão. Uhum. Então, E a é, profundidade? A e a profundidade profundidade, é. por enquanto, eu só considerei. Eu ia considerar a profundidade média, que é uma coisa que eu tô em dúvida. Eu acabei usando só itens, quantidade de itens. Não, tem que ser na média, na realidade. É o Né? que eu pensei, na Porque profundidade média. senão
Tá certo? É a profundidade média. É, eu vou corrigir isso, mas já que você está me dizendo, vai pela profundidade média, eu concordo com você. Eu acho que o Dornelles me chamou a atenção nisso, falou, ó, considere Tem que profundidade ser, média. Eu né? falei, eu É. vou mostrar pro Crispim e vamos ver o que dá. É, enfim, aqui, desculpa, aqui eu só fiz um aperto também, mas não sei se você tá vendo aqui nesse, ó, tá vendo essa bolinha aqui, ó, profundidade aqui? Isso aqui se eu aumento assim, sabe, ele vai longe, ele vai para 14.000 para mostrar o maior e o menor. Então aqui eu quis só mostrar algumas empresas no exemplo, tipo, Uhum. só para mostrar aqui tem quem está mais para a direita tem maior amplitude, quem tá mais para cima tem maior profundidade. É outra coisa que eu queria discutir depois, é detalhe, mas de repente se eu inverto o quadro, né, eu deixo isso para cima e profundidade para Ah, baixo. isso daí depois a gente vê, né? É. É, Aqui ó, empresas com mais de 500 itens, tá vendo? Eu só selecionei empresas com mais de 500 itens aqui nesse exemplo, porque eu estava uhum, trabalhando no geral, assim, sabe? uhum. E isso eu fiz um por um, professor. Fui descendo os níveis. Falei, vou fazer os níveis. Aí eu cheguei nesse exemplo aqui, nessa amostra intencional aqui, só para a gente enxergar. Por exemplo, Unilever atua em 4 departamentos, 4 negócios, vamos dizer assim: saúde e beleza infantil, alimentos, bebidas e tabaco e casa e jardim. Nesses 4, ela tem graus de diversificação diferentes. Olha, ela é a sexta em saúde e beleza, ela é a segunda em casa e jardim, e ela é a 10ª em alimentos, bebidas e tabacos, por exemplo. Tá? O que é casa e jardim, caramba? Casa e jardim O tem a que é ver com jardim? limpeza. Tem a ver com limpeza. Aí precisa Essa definir melhor classificação, esses nomes, né? Porque, essa classificação eu adotei aquela taxonomia do Google. Você lembra? hum, então tem que fazer os ajustes, tá certo? Porque não sei o que é jardim, pô, fica esquisito, né? É limpeza, né? No É, caso. tá. É, Eu vou coisa trocar que então. acho que é limpeza, né? E Colgate Palmolive. O que seria casa e jardim de Colgate Palmolive? É, então, aqui é limpeza também, né? Eu vou ver. Hum. São alguns itens só, eu vou olhar. Te digo. E o Mas que é enfim, um grau de diversificação negativo? quando ela não está sendo considerada como a mais diversificada, quando ela está na relação, na regressão, ela sai negativo porque ela não está ela já está entre as não diversificadas, entre o grupo das empresas não diversificadas nesse negócio. Tá. Então, esse índice ele funciona para aquelas que você, de alguma forma, considera diversificada. Tá? Então, porque colocar um número negativo para um grau de diversificação não é algo legal. Entende? Tá. Eu posso É, também limitar entre. eu não sei se esse grau de diversificação se ele não vai ter que ser ajustado numa escala, você entende? Entendo. Não, tipo uma escala que vai de 0 a 100, Eu acho que entendeu? pode ser normalizado aqui, Normalizado. padronizado, melhor dizendo. Exatamente, porque senão Vou fica padr... muito Posso esquisito. Tá? padronizar. Aí fica melhor. Eu, Né? eu, eu acho que você tem razão e eu cheguei a pensar, mas falei, deixa assim por enquanto. Agora que você Tudo bem, percebeu, por hora tá até, né? ótimo. Isso aí, tá. Mas o que eu quis mostrar é isso, né? Que ela é aquele quadro anterior que eu mostrei de top, só pegando essas 6 aqui, Uhum. mostrando que elas aparecem em lugares diferentes, sendo mais diversificadas ou menos diversificadas. Mas vou te dizer, me causa estranheza a Unilever. Não, Casa Jardim é alta, desculpa, tô achando que era média. Tá legal, a É, empresa tem que ser alta. é, Tá. é. É, Essa classificação entre alta, média e baixa, professor, eu estou numa dúvida. Se eu deveria trabalhar 33, 33, 33 ou 25, 75, o percentil, entendeu? é, talvez fosse melhor, né? 4 classificações, né? Então, depurar um pouco mais, não deixar só alta, média e baixa, né? Que é o que você fez. Agora,
essa classificação ela se dá no nível de cada segmento, na realidade. É Isso, isso. Ou isso. seja, eu tenho que comparar o 869 de saúde e beleza da Unilever com 341 de saúde e beleza da Procter Gamble. Eu não posso comparar infantil com saúde e beleza, por exemplo. Não, aqui É está isso. separado. Um Tá por um. certo. Eu Tá fiz um por correto. um. Tá correto. Ou seja, são escalas diferentes. Isso. São escalas diferentes. Então, por isso, e mais por isso ainda, que seria importante normalizar tudo isso numa escala de Concordo, 0 a 100. Você concordo. entendeu? Porque senão ficam escalas diferentes, fica esquisito, né, para a gente olhar isso daí. Concordo que eu vou ter que Né? normalizar. É. Não sei se Escala de de 0 a 0 a 100. 100. Vou É, avaliar. Acho que em algum lugar você tem que mostrar essas escalas direitinho também. Porque você veja, Casa e Jardim, Colgate Palmolive, 60 está dando, se classificou como alta. E da Unilever, que deu 479, você classificou como alta também, né? entendi. Não, acho que você tem razão. Acho que mostrando de 1 a 100, 0 a 100, aí esse número vai dar mais próximo do topo ou não. Acho que você faz Mas sentido. o que vejo, o que eu estou falando é isso, né? Por que os dois que estão tão distantes, né, estão classificados como alta? É isso que eu quero dizer. É, eu, 60 da Casa e Jardim eu, está classificado como alta na cê- Palmolive. E 479 de Casa e Jardim da Unilever está classificado como alta. é, eu entendi. Eu estou usando o número, estou usando a regressão e ela está pegando, por exemplo, os 10 primeiros ali, os 3 primeiros como, 5 primeiros como alta, e não importa se essa distância é muito grande entre um e outro. Acho que você, de novo, você falou, É, olha, melhor normalizar para essa distância diminuir. exatamente. É Aí isso aí. quando você normalizar, É, aí sim você define, tá certo? Na escala de 0 a 100, verdade. 0 a 25 é baixa, 25 a 50 é média, baixa, 50 a 75 média alta, e mais 75 é alta, por exemplo. É, eu acho que Certo? você tem razão. Aí eu acho que eu vou ter que corrigir isso. Aí eu ficou meio poluído aqui, mas ó, aqui é alimento, bebida e tabaco, olha, ficou BRF, aquela quadro anterior só com as de alimento, bebida e tabaco. E aqui Eu eu também não tento entendo por que tabaco nessa história. de novo, a taxonomia que eu usei, ela deu esse nome. Mas a gente não usa tabacos, mas esse é o primeiro nível, é o primeiro nome lá. Negócios É, de alimentos, bebidas e tabaco. Eles incluiriam, incluem nessa lista de categorias uhum. cigarro, né? Então, tudo bem. É que é quase que, sabe, depois precisa de fazer um ajuste fino e muda o nome, viu, Aguinaldo? E esse Tá bom. tabaco não adiciona nada. Você concorda que a empresa de tabaco ela só faz tabaco, É, né? Dificilmente elas fazem outras coisas aí, né? é. Então, Muda o nome para fazer outras coisas, né? exatamente. Então, bom, mas Tá, depois a gente decide isso. Só. tá bom. Aí depois eu fiz só de alimentos, eu baixei o nível. Aí fiz só de bebidas. Nestlé, nesse cálculo, caiu como mais diversificada do que a Coca em bebidas. Aí eu concordo com você. Nesse caso, quem determinou mais, ó, subsegmentos Uhum. pesou mais na Nestlé. Então, o que nós estamos falando aqui? É como se a gente tivesse. Esse subsegmento que você está falando é o número de subsegmentos, né? É, Então, mas o que a gente está querendo ver aqui é o seguinte: no nível de um subsegmento específico, tá certo? É como se eu tivesse o ranking de número de itens dentro dele, tá certo? No nível de um subsegmento específico. E aí mostrar que para uma empresa que tem um baixo grau de diversificação total, que ela consegue ter mais itens dentro de um subsegmento do que uma empresa que é muito diversificada.
É isso, você entende? É Isso. esse recorte que a gente está precisando de ver. Uhum. Que eu não sei se você mexeu nisso daí. Eu vou avançar aqui. Eu fiz umas questões de profundidade depois aqui. Aqui tá só de cerveja. Olha, só cerveja. Chega na mesma conclusão que a gente está falando. Deixa eu avançar aqui que eu vou. Se eu não coloquei aqui no quadro, eu vou te mostrar no Excel. Que mostra isso. Quanto mais itens ela tem especificamente num subsegmento, mais a gente consegue provar que ela está. Aí que tá, professor. Mas é quase que o que eu estou te falando, é quase que uma coisa tridimensional. Você entende, Aguinaldo? É, porque aí essa amplitude, você está falando da amplitude da empresa como um todo, né? É isso. É, Não é da amplitude na linha de cerveja, né? aqui é só É. cerveja. Na categoria cerveja, é isso. Isso. Aqui é cerveja. Eu baixei o nível, eu tirei departamento e trabalhei só com é, categoria cerveja. Aí baixei o nível para subcategoria e subsegmentos. Aí ela chegou lá, falou, olha, aí o cálculo, né, a regressão chegou lá, falou, ó, você tem essa empresa primeira aqui é a Ambev. Eu teria que fazer isso para todas as categorias, se quisesse provar para tudo. Para não, como a gente não quer provar para tudo, a gente pega algumas categorias e prova isso. É, ou seja, o que esse gráfico está mostrando é que a Ambev, em cerveja, ela tem mais amplitude e mais profundidade do que a Heineken. É isso. Perfeito. Mas, de alguma forma, isso aí contrariaria um pouco o que a gente está querendo defender. De alguma forma, a Ambev ela, ela é mais diversificada do que a Heineken em termos de categorias de produto, porque ela tem também refrigerantes, ela tem sucos, ela tem chás, ela tem isotônicos. Você entende o que eu estou querendo dizer? Está Sim, faltando esta variável aí. Faltando esta variável aí. eu entendo. Por isso que eu estou dizendo que é quase que tridimensional a coisa. É como se eu tivesse que ter a diversificação geral da empresa, que aí envolve todos os negócios, todas as categorias. É, por isso que eu acho, viu, Aguinaldo, eu fico em dúvida se essa diversificação, essa amplitude que você colocou aí, se você não deveria colocar a amplitude geral da empresa, o grau de diversificação geral, e a profundidade no nível da categoria específica. Ok, Você entendeu? Aí talvez a gente mostre o que a gente está querendo. concordo. Ficou Nossa, claro agora? claro, claro. Agora faz sentido. O que não impede que a gente faça outras coisas também. Mas o que a gente está querendo mostrar é mais ou menos isso. Em cerveja, qual que é a profundidade de cada uma dessas empresas aí? Legal. A profundidade eu estou entendendo como o número de cervejas que cada uma oferece. Número Ponto. de itens, ponto. O número de Nem itens no profundidade nível. média, é só profundidade Não, é não, no nível de cerveja, na profundidade. Ok? Que é a categoria, que eu estou entendendo que é a isso, categoria. é isso aí. E a amplitude é a amplitude geral da empresa. Aí a Ambev vai aparecer com uma amplitude bem maior do que a Heineken, se estiver captando adequadamente a coisa. Ok? Ok, Aí no caso da Colgate e a Procter Gamble, vamos analisar então a categoria creme dental ou higiene oral. Aí você pode trabalhar com níveis também, né? Com níveis, né? Tá, então, em higiene bucal, eu vou analisar a profundidade, mas a amplitude da Unilever vai entrar limpeza, vai entrar tudo. Aí talvez a gente consiga mostrar que, especificamente em higiene bucal, ela tem uma profundidade talvez menor do que a Colgate.
Ok. Se ela tem muito. Tá claro, eu acho que aí é mais Agora, ou menos isso que a gente está querendo. Tá? agora, nossa, agora sim. Agora tá bem melhor também. Acho que eu consigo mostrar isso mais claro até. É mais nessa direção. Ok? Tá? Tá. E aí sim você vai intencionalmente escolhendo essas empresas que têm um alto grau de diversificação. Intencionalmente não, você já tem elas ali naquele seu ranking, que considera todos, o todo. Né? Isso. E aí você escolhe algumas categorias que são aí mais consistentes, e para essas categorias você compara com empresas que têm um baixo grau de diversificação. Ok. Ok? Ok. E aí a gente vai comparar a profundidade, então. Profundidade na categoria da empresa mais diversificada com a empresa menos diversificada. É isso. Bom, acho que Agora, tudo bem. agora faz sentido aquele seu grid aparecer também no final. Então, mas é isso que eu estou querendo. Eu estou Porque querendo eu que a não gente estava chegue lá. conseguindo. Eu estava pensando assim, eu vou ter que colocar 5 empresas no médio, 3 empresas no médio, dois no alto, entendeu? Eu fiquei nessa confusão. Ele quer uma empresa, ou ele quer a primeira do ranking, ou eu coloco o grupinho das 10 empresas no médio e 5 no grande, sabe? Mas aí você pode fazer essa análise em diferentes recortes, tá certo? Tá, Porque tem um recorte que você pode falar assim, pasta dental, por exemplo. Mas tem um recorte acima que você pode fazer higiene oral. E já, sim, aí, não sei se tem isso na sua classificação. tem, é isso. Higiene oral eu teria pasta dental, eu teria escova de dente, eu tenho fio dental, pá, 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 pá. Tá certo? É cuidados E pessoais é o nível superior do cuidados bucais, ó. É é isso, isso, tá? tá? Mas eu não descartaria, você está fazendo tudo em gráfico, depois é fazer alguma coisa na forma de uma tabela também, sabe? Acho que eu Para tenho, fazer essas professor. Ó, comparações. eu tenho, aliás, eu acabei montando várias tabelas e coloquei nos apêndices. Eu preferi jogar nos apêndices, porque senão o texto ia ficar muito poluído. Sim, mas é a tabela para mostrar isso que eu falei agora, tá certo? Ah, Grau de tá. diversificação geral da empresa, Hum. e aí você vai entrando em níveis menores, tá certo? E grau de profundidade. Eu Bom, fiz mas isso. tenta fazer esses gráficos que eu te falei, para alguns casos específicos, que isso vai mostrar se essa ideia é viável ou não, tá certo? Tá, tá bom. Mas eu fiz sim e acho que depois vale a pena mostrar melhor, com mais calma para você. E aí eu quis mostrar, isso aqui parece poluído assim. Eu quis mostrar aqui, por exemplo, aqui tá a Ambev, aqui tá a Heineken e as outras, é, enfim. É, Eu, o que eu quis mostrar que a Ambev atua em Pilsen, cerveja Pilsen, e tem essas várias concorrentes. uhum, E depois, aqui é só a Ambev, quais são as atuações dela, ó, tá vendo? Aqui não pintei, eu não usei cores nesse aqui, mas uhum, aqui a Lager, aqui eu não sei se é assim que fala, é escura, Mouse Beer. Então as empresas que se aproximam da Mouse Beer ficam aqui assim, tá vendo? A uhum. Ambev atua na Mouse Beer, a Heineken atua com a Mouse Beer e assim vai, tá vendo? Aí, sabe, Aguinaldo, o que é o seguinte, isso tudo pode ser bastante interessante, pode ser explorado, mas não é o objetivo principal. Você entende? Tá, Se concentra nessa linha de tentar demonstrar aquela história do grid lá de competitividade e diversificação. tá Tá? bom. Esse é o foco do trabalho. Posso Grau de tirar isso aqui diversificação então. não é tirar, por hora deixa aí, tá certo? Eu só estou falando que nós temos que entregar o resultado nessa linha. Grau de diversificação e grau de competitividade. A relação entre essas coisas. Tá, E isto, em categorias específicas. Na tá bom, linha desse último gráfico que a gente falou agora. tá bom. Tá? Então, seleciona as empresas, seleciona as categorias, faz o gráfico, faz uma tabela, mas em relação a isto especificamente. Tá, E aí a gente pode ver não só no nível da categoria mais restrita, mas no nível de algo um pouco mais abrangente, que seria a linha de produto também.
Ok? Ok. Então, tipo, a gente pode comparar eventualmente a Ambev no segmento de cerveja, mas eu posso comparar ela no segmento de sucos também, com Aham. outras empresas, entende? Só que dependendo da categoria que eu escolher, eu vou estar comparando com concorrentes diferentes. Essa é a ideia. Sim, Você entende? sim. É isso. Tá bom. Aguinaldo, a pessoa deve estar tocando a campainha aqui Tá já. bom, professor. 10 minutinhos. Eu acho que a gente está caminhando bem. Tá? Eu também fiquei feliz de fazer uma intervenção aí na parte escrita, que era algo que Tá. estava em débito, e vou continuar nessa linha. Tá? Tá bom. Aí, qualquer dúvida que você tenha nessas minhas intervenções, que eu posso também ter interpretado errado, né? Aí a gente vai conversando para fazer o ajuste fino. Procura, O senhor tem. tá Vamos bom? tentar marcar para segunda que vem o novo encontro? Segunda-feira não é um dia ideal para mim, tá Ah, certo, tá. Aguinaldo? Que eu vou dar Tá. aula daqui a pouco, é um dia que eu dou aula na manhã toda e a noite toda. Terça-feira é um dia melhor. A gente pode marcar terça, mas aí Terça a tá gente ótimo. combina, tá Terça tá bom? ótimo. Tá bom. Tenta Quarta. fazer isso que a gente falou agora, esse gráfico agora, Tá bom. tá? Tá bom. Terça ou quarta para mim são dias mais tranquilos. Quarta é mais difícil pra mim que eu tô agora na SPM de manhã, quarta de manhã. Depois eu te falo disso. Legal, Tá muito bom? bom, boa notícia. E Valeu. do livro lá também, boa notícia, né? Você falou, tá É, escrevendo o livro ou já escreveu? já escrevemos. Ah, maravilha. Tá Já bom, saiu você já. me fala. Logo, logo vai sair mais detalhe. Valeu, Tá bom, professor. Aguinaldo, a gente se fala. Um Um abraço, viu? abraço. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.